Deus, quanta honra! Casa cheia, que maravilha! Fogo de Deus nesse lugar hoje à noite. É escola de paz, mas a gente é do fogo, irmãos. A gente é da palavra e do Espírito Santo, então fique pronto, viu? É uma honra de fato. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu tenha ficado tão nervoso para ministrar, mas eu conto com a graça do Senhor sobre a minha vida e vai dar tudo certo, amém? Deus é bom. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer para que você descubra aquilo que Deus quer te falar, amém? Porque eu creio, irmãos, que eu orei sobre isso, eu orei muito por essa noite. E uma das coisas que eu criei no Senhor, que talvez o que eu vou dizer seja um pouco incomum para você ouvir, mas eu acredito que durante o tempo que a gente estiver ministrando a palavra e orando junto, eu creio em algo acontecendo nesse momento na nossa família. Eu creio nisso. O reino de Deus, ele é sobrenatural, irmãos. E quando eu estava orando, isso chegou tão forte no meu coração, de que durante essa noite, que a gente vai estar aqui envolvido em temor do Senhor, como Márcia disse, a gente tinha escolhas, a gente escolheu vir para cá, né? O Senhor honra a fidelidade, né? Então eu quero que você fique pronto para a gente ter uma noite sobrenatural. Talvez você vá ouvir coisas que você já sabe, mas nunca é demais. Mas a gente não pode ter uma noite dessa apenas como uma noite comum, vai ser uma noite incomum, vai ser uma noite extraordinária. Eu creio que coisas vão acontecer na nossa casa, com os nossos filhos. Eu creio nisso, irmãos. Estou com isso no meu coração forte. Eu creio que vai ser uma noite que dessa noite, a gente vai ouvir falar de muitos testemunhos. Posso ouvir um amém aqui? Coisas que o nosso coração tem desejado, coisas que já é tempo de selar, do Espírito de Deus fazer um acabamento. Essa noite será assim, amém? Eu queria começar, a gente tem, irmãos, tem muitas unções na igreja, graças a Deus, existem muitos chamados na igreja. E se tivesse aqui ministrando numa escola de paz, um evangelista, eu creio sinceramente que poderia ter um viés da unção dele, ou do profeta, ou do apóstolo, do mestre, mas a unção é pastoral, amém? Então, evidentemente, você vai perceber no que eu vou dizer, que não tem como eu fugir dessa unção, não tem como fugir desse viés pastoral. E o Senhor colocou no meu coração, de fato, coisas para eu conversar com vocês. E eu vou citar algumas coisas, eu tenho uma linha que Deus colocou no meu coração, mas eu quero que você não perca nada. A gente vai desenvolver junto um raciocínio. E enquanto eu estiver falando, eu creio no Espírito Santo tratando coisas na nossa vida. Eu creio até, irmãos, que coisas essa noite serão esclarecidas mesmo dentro do nosso coração. Agora, fica com essa expectativa que eu falei no princípio, ligando a sua fé em demandas que você tem na sua casa. Independente do que você vai ouvir, eu creio que vai ter esse favor, essa graça de Deus, estabelecendo coisas em áreas que nós temos lidado na nossa casa. Pode chegar hoje à noite uma unção que vai despedaçar julgos específicos, cadeias serão quebradas, uma revelação sobre coisas no nosso coração. Pelo Espírito, a gente discernindo tempos, estações, maneira de fazer. Porque não é só saber fazer, irmãos. Com Deus tem sempre um tempo e um modo. Então eu creio numa sabedoria divina, porque a gente não pode fazer nada. Mas eu creio numa sabedoria divina. A primeira consideração que eu quero fazer com você, e eu quero lembrar para você, quando em Gênesis, no capítulo 1, o Senhor, Deus cria o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e diz que ele cria homem e mulher, e depois o Senhor libera uma bênção, né? Sobre o homem e a mulher, e ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, irmãos, quando Deus criou esse negócio de homem e mulher, e Deus começa então a pensar em família, eu entendo perfeitamente, até porque a palavra de Deus declara que ele viu Adão
sozinho e ele criou Eva. E a tônica ali, você pode ver lá na palavra, que diz que não era bom que o homem estivesse só, né? Então o Senhor fez uma auxiliadora para ele. Isso é verdadeiro, mas eu queria chamar a tua atenção para uma coisa que vai nos ajudar muito. E no que eu vou chamar a sua atenção, você vai perceber que vai chegar uma força sobre isso, ajudando nossa fé, até para vencer dificuldades na área da nossa casa, família, filhos. Porque, irmão, seria pouco demais a gente olhar para a família como sendo algo que Deus criou apenas para suprir algo. Deus não criou Eva apenas para suprir Adão. Deus não criou família. É maravilhoso, é muito bom desfrutar do casamento. Mas tudo que Deus cria, o propósito do que é criado não reside, não se finaliza em si. Nada que Deus cria finaliza na criação. Tudo que Deus criou, inclusive o homem, a mulher, o casamento e a família, tem um propósito. Então a minha família, quando Deus idealizou, a sua família, quando Deus idealizou, isso tem um propósito. E tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito, assim como tudo que é criado, seja espiritualmente, seja natural, tudo que se cria tem um propósito. Então, família tem um propósito. A sua família tem um propósito. E existe algo da palavra de Deus, irmãos, que é irrefutável, serve para tudo. É que tudo que Deus cria tem um propósito. E quando Deus estabelece um propósito naquilo que Ele criou, imediatamente linkado com o propósito, Deus tem prazer em fazer a provisão para que o seu propósito se cumpra. Quando eu compreendo que o meu casamento, quando eu compreendo que a minha família, ela não existe apenas para que eu desfrute de uma família, mas que ela tem um propósito, eu percebi a primeira estação de uma visão sobrenatural. Porque você já percebeu, irmãos, que quando a gente fala, por exemplo, de filhos, é maravilhoso você ter filhos. Quando a gente tem filho, a gente celebra. Mas você vai perceber que daqui a pouco os filhos crescem e eles vão cuidar da vida deles. Então você percebe que quando Deus criou a família, Ele estabeleceu a família com um propósito divino. E eu vou caminhar dentro dessa área hoje e vou desenvolver algo que eu tenho certeza que vai te abençoar. Porque uma das coisas que preservou o meu casamento com a Aurinha sempre... Quem é que sabia que não existe casamento perfeito? Faz um sinal aqui para mim, assim. Então, se você não levantou a mão... Mas não existe casamento perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Eu já vivi muitas dificuldades no meu casamento. A Aurinha viveu muitas dificuldades comigo, eu com ela. A gente foi aprendendo a lidar com situações. Mas o que mais preservou o nosso casamento... foi uma aliança que a gente tinha com a gente. Agora eu vou dizer uma coisa. Se fosse só com a gente, poderia ter dado ruim no processo. Mas o que preserva o casamento cristão não é só a aliança que a gente tem um com o outro. É uma aliança que a gente tem com Deus e com o propósito que Ele estabeleceu naquela união. Que gera uma coisa chamada temor do Senhor. E você tem seus problemas, enfrenta os seus desafios. E a gente vai crescendo em cada estação. E uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, que existe na vida cristã, no casamento, quando você tem o Espírito Santo e que tem a palavra, é que no mundo o tempo passa e o casamento pode ficar ruim. Mas na vida cristã, quando você tem temor do Senhor e você entende que a sua família não foi dada apenas para você desfrutar de coisas boas, mas Deus tem um propósito com ela, o que vai acontecer? Vai acontecer que chega um favor e uma graça sobre a nossa vida, onde a gente passa por cima de tudo e cada vez fica melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, cada vez fica melhor. Diz assim comigo, a minha casa, a minha família, o meu relacionamento cada vez vai ficar melhor. Diga. Amém. Eu digo amém à sua declaração. E é assim mesmo, né? Eu hoje tenho a alegria de dizer que, meu Deus, até pra gente ter uma briga, né? É difícil. A gente nem consegue brigar mais.
Casa não é lugar de briga, não é lugar de confusão, né? Casa não é lugar de gritaria, casa não é lugar de desavença. A gente tem que aprender a viver conforme a palavra de Deus diz. Agora, eu quero fazer alguns links aqui, eu creio que vai ser importante demais, porque Deus estabeleceu tudo, estabeleceu a família, e depois, no Novo Testamento, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele trata muito de família, mas tem algumas peculiaridades que em Colossenses ele diz assim, para que as esposas sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor. Então, tem um mandamento. Aqui ele fala de algumas coisas que é muito básico, né? A esposa deve ser submissa, o marido deve amar a esposa. Lá no céu a gente pergunta por que ele fala isso, né? Que a mulher tem que ser submissa e o marido amar. O marido não deve tratar a mulher com amargura. Depois ele dá uma instrução para o filho, que os filhos devem obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os pais não devem irritar os filhos para que não fiquem desanimados. Então você vê uma instrução para o marido, para não tratar a mulher com amargura. Você tem uma instrução amar a mulher e não tratar a mulher com amargura, e você tem uma instrução da mulher para ser submissa ao seu próprio marido, diz para os filhos obedecer aos pais e diz para os pais para não irritar os filhos. Irmãos, a gente sabe, e você vai concordar comigo, que o maior laboratório que a gente tem no fruto do Espírito é dentro de casa. Quem concorda comigo? E é verdade, irmãos. É o maior laboratório, porque dentro de casa é onde a gente consegue relaxar o suficiente para, se não tivermos sabedoria, nos metermos em embates que podem causar feridas. Na nossa casa é o lugar que a gente tem que treinar o tempo todo para não entrar na carne. Na nossa casa é o lugar que nós contrariamos uns aos outros. Você sabia que o único lugar onde o seu domínio próprio e o quanto você está bom nessa arte de viver pelo fruto do Espírito são as áreas que você é contrariado? Quem sabia disso aqui? Nós conhecemos uma pessoa da maneira como ela reage quando ela é contrariada. Em tese, funciona assim. E a palavra de Deus diz para os maridos, olha, você tem que amar a sua mulher. Você não tem que tratar a sua mulher com amargura. E diz para a mulher, você tem que ser submissa ao seu marido. Muito provavelmente, essa ênfase que o apóstolo Paulo dá em muitos lugares, muito provavelmente, é porque deve ser um lugar onde a mulher deve enfrentar algum tipo de dificuldade de se submeter ao marido, e talvez o marido amar a sua mulher. Em outro texto o apóstolo Paulo diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja, a ponto de se entregar por ela. E muito provavelmente também porque esse deve ser a área de ênfase na nossa vida. Aí a gente poderia perguntar assim, será que é possível a gente viver uma vida nessa qualidade? Será que é possível uma mulher ser submissa ao seu marido sem achar que isso é ser capacho? É possível uma mulher ser submissa ao seu marido e estar dentro dele de uma visão sem achar que estar submissa é um lugar de desqualificação? Será que é possível uma mulher compreender que na casa a palavra de comando tem que ser do homem? Será que é possível a mulher compreender que o fato das vezes um homem não estar devidamente qualificado, não ter prestado atenção ainda no fato de que ele tem que ser o cabeça, não dá o direito a ela, por exemplo, de ser mandona? Amém. Né? Então essas coisas, a palavra coloca isso, e é como abrir uma lata de minhoca e sair minhoca para tudo quanto é lado, porque a gente fica perguntando assim, gente, será que eu consigo viver isso? Agora eu quero adiantar para você, irmãos, que existe uma graça para a gente viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz que a gente tem que viver. Então, eu tenho mandamentos da parte de Deus, princípios para cumprir, e eu preciso compreender que tudo isso é possível. É possível viver e é possível fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é possível fazer. E eu creio na nossa geração, de todo o meu coração eu creio, porque eu sei que Deus tem preparado isso para os últimos dias, dentre outras coisas, irmãos, se prepara.
Satanás, ele tem lançado e tem colocado força sobre a família para tentar destruir. Porque ele já percebeu que nesses últimos dias, a nossa família, e eu creio nisso, vai estar de tal forma blindada. Quem crê junto comigo? Por causa do propósito que Deus tem nos levantado para esses últimos dias. Se prepara para a família forte, os seus filhos poderosíssimos, os que estão desviados vão voltar, os que estão frios vão se aquecer de novo. Deus tem preparado isso, irmãos, igreja forte, com famílias fortes. E a gente vai começar a prestar atenção em algumas coisas que nós não prestávamos atenção. Então, só para a gente recapitular, minha família ela é um propósito divino. Eu não crio filhos para mim. A minha família é um propósito divino. Segunda coisa que eu tenho que compreender, que existem mandamentos da parte de Deus que vai demandar da nossa vida fé na graça de Deus para cumprir a instrução. Amém. Porque não é fácil. Eu me lembro, irmãos, quando eu namorava a Aurinha ainda, e nós fomos no primeiro casamento, ela deve lembrar disso, nós fomos no primeiro casamento de um casal amigo nosso e estávamos lá felizes, e chegou um momento que o pastor ministrou a respeito da mulher ser submissa ao seu marido. E eu olhei para a Aurinha absolutamente transtornada. Foi a maior decepção que ela teve com o reino que ela estava entrando. Porque para a Aurinha, na época, ser uma mulher submissa ao seu marido, não era só um conceito equivocado para ela, era uma ofensa. Ela se sentiu extremamente ofendida. Só que, irmãos, quando a Bíblia, e eu quero que você vai pegando cada detalhe, a gente vai desenvolver um raciocínio. Quando a Bíblia estabelece, não só no casamento, como na igreja, em qualquer lugar, uma hierarquia, não significa que ninguém é maior do que ninguém. Significa que Deus estabeleceu princípios através de autoridade. Agora a Bíblia diz, e eu quero que especialmente as mulheres peguem isso essa noite, que é sem sombra de qualquer dúvida de que o menor é abençoado pelo maior. Né? É sombra de qualquer dúvida, irmãos, de que existe, quando a gente presta atenção naquilo que Deus estabeleceu, existe um fluxo de bênção sobre a nossa vida. Agora, eu quero entrar em algo aqui que, para mexer com você um pouco, nós lidamos com muitos gabinetes, nós lidamos com pessoas nos trazendo muitas demandas de família, e a gente percebe, irmãos, algo que a gente tem que pensar muito sobre isso. Existe um lugar onde a gente pode estabelecer como um lugar de vitória absoluta na nossa vida, independente do nível de conhecimento que a gente tem, do quanto a gente estudou ou não, do diploma que a gente tem, é transformar a palavra de Deus no nosso núcleo de acesso às informações que podem salvar a nossa vida. A palavra de Deus diz, irmão, Timóteo diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eu olho a Bíblia dizendo isso, que a escritura pode me trazer algo de ensino, de repreensão, de correção, para me educar na justiça, a fim de que eu seja um homem perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É possível a gente viver isso como pessoa, é possível a gente viver isso dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, e aí agora eu vou entrar num aspecto bem prático, que é a proposta dessa reunião. Irmãos, ser crente, no que diz respeito ao nosso convívio, nas nossas relações interpessoais, quando a gente está em público é uma coisa, quando a gente está em casa é outra coisa. É outra coisa. Quando a gente está em público, nós podemos até, eu não estou dizendo que isso é uma hipocrisia, mas quando a gente está em público, a gente pode até se comportar com o nosso cônjuge de uma maneira que em casa não rola. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter um viés de teatralizar o nosso relacionamento em público. Nós podemos ter esse viés de teatralizar e da gente, em público, ter um comportamento que a gente pode parecer que está tudo bem, mas quando chegar em casa não está tudo bem. Mas uma das coisas que eu queria tratar com você e compartilhar com você, que a vontade de Deus é que
o nosso relacionamento em público seja uma extensão do que acontece lá em casa. Uma extensão. Eu quero ser com a Aurinha amável em público como eu sou amável em casa. Eu quero falar com a Aurinha em público no mesmo tom que eu falo em casa. Eu não posso falar com ela em casa em um tom e aqui na sua frente ter um outro tom. O que eu estou dizendo com teatralizar, porque é algo que qualquer um pode derrapar nisso. A gente pode querer viver apenas conceitos de aparência. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que conceitos de aparência não vai fazer que você tenha um casamento ou uma família saudável. Então, hoje nós vamos ter muitos enfrentamentos, mas eu creio que cada palavra que você ouvir vai ser molhado de uma graça e de um favor, que não vai ser para você sair daqui confrontado no sentido de condenado. A gente vai sair daqui leve, mas comprometido de amanhã a gente acordar melhor, irmãos. Sabe? Acordar melhor. Todo dia nós estamos aprendendo. Todo dia nós temos lições. Mas a primeira que eu queria comentar com você, irmãos, que independente, como eu disse, do quanto você sabe, se você é formado no remo ou não, se você conhece a Bíblia ou não, se você tem teologia ou não, se você tem um diploma de medicina, se você ou não tem nada, nós temos na palavra de Deus um parâmetro que pode resolver tudo na nossa vida. E uma das coisas que eu noto, especialmente que os nossos filhos, se a gente não tomar cuidado, podem reclamar, é se eles não estiverem vendo na gente um comportamento dentro de casa que seja na vida deles como uma referência, um exemplo e um modelo. A gente pode ter problema se a gente quiser, por exemplo, que os nossos filhos vivam um padrão de relacionamento com Deus na sua vida pessoal, que eles possam não estar vendo na gente. Hoje é um dia bem prático, irmãos. Como eu vou dizer para o meu filho, filho, você tem que orar, mas ele nunca me vê orando. Filho, você tem que orar em línguas. E ele fala, mas eu nunca vi papai orando. Filho, você tem que ter o seu momento com Deus. E ele dizia, mas eu não vejo meu pai ou minha mãe tendo esse momento com Deus. Eu não posso dizer para o meu filho assim, filho, você tem que, na hora da adversidade, você tem que ser sereno. Mas quando ele me vê numa hora de pressão, ele me vê perdendo não só a serenidade, como as estribeiras. Você crê junto comigo, irmãos, que essa noite tão simples pode ser um divisor de águas na nossa vida? Então, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Você pode dizer essa palavra imitador? Imitador. E em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim de novo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, imagina algo, eu estou falando para o relacionamento dentro da nossa casa. Tudo que você está ouvindo, eu quero que você linke com coisas que acontecem dentro da nossa casa. Agora, deixa eu tratar aqui um conceito. O apóstolo Paulo, ele tem a ousadia de dizer assim, olha, vocês devem olhar para mim e fazer o que eu faço. É uma ousadia. Eu não posso chamar o apóstolo Paulo de um homem soberbo. O que eu creio é que vai chegar na nossa casa momentos que a gente vai ter segurança, não é que a gente não tenha, eu estou dizendo que nós vamos amadurecer nisso, onde nós vamos ter segurança de dizer para o nosso filho, imita o papai. A mãe dizer para o filho, imita a mamãe. Eu estou imitando Cristo, a gente pode dizer, de tal maneira que os nossos filhos vão olhar para a gente e vão nos ver como exemplos mesmo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei para você que eu ia ministrar debaixo de uma unção que opera na minha vida, que é a pastoral. Irmãos, às vezes nós temos muito discurso. Às vezes você já pensa... Está certo a gente orientar, a gente falar. Mas existe um poder extraordinário no exemplo. Vou dizer de novo. Existe um poder extraordinário no exemplo.
Eu vou dizer uma coisa para você, o teu filho como os meus, você que pensa que não, mas eles estão observando tudo. Eles estão observando tudo. O que você fala, como você age. Eles observam quando você está num problema financeiro, como você está agindo. Quando você está debaixo de uma pressão financeira em que você olha e o dinheiro não vai dar, e ele vai ficar olhando para você e vai ver se você vai descabelar, se vai gritar, se você... Eu estou falando do homem, mas pode ser a mulher. Mas vamos falar do homem, porque eu estou pregando, eu queria dar essa carinha. E aí ele vai perceber se naquele momento você vai dizer, não, vamos ficar tranquilo. Deus está cuidando de tudo, vai dar tudo certo. Ou se você vai passar uma mensagem de insegurança para todo mundo, ou se aquele nível de pressão vai levar você imediatamente para ficar disponível a tratar, por exemplo, o seu cônjuge com amargura, porque na hora da pressão você sabe que a alma grita. E uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque é uma verdade também irrefutável, que na hora que a coisa aperta e na hora do conflito, as pessoas que a gente tem mais possibilidade de ferir ou machucar são aquelas que nós mais amamos ou aquelas que estão mais perto da gente. Então são cuidados que a gente tem que ter. Por que eu citei exemplo? Porque em Filipenses 3,17 o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então eu quero frisar duas coisas aqui. Ele diz de novo, sede meus imitadores e observem os que andam segundo o modelo que vocês têm visto em nós. Então fala de ser imitador e fala de modelo. E a gente está levando isso tudo para dentro de casa. Recentemente eu ministrei na igreja, irmãos, a respeito de como a gente lida com algumas questões. E eu me lembro de ter dito para os irmãos, além de que a gente conhece alguém, não como ela age, mas quando ela reage, porque as nossas ações, elas são premeditadas e escolhidas, o que a gente vai pensar, dizer, fazer, mas a reação não, a reação da gente fala muito a respeito de como nós estamos lidando com as nossas emoções, se nós nos controlamos, se nós temos domínio próprio. E às vezes, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente pode levar para dentro da nossa casa um ambiente onde nós vamos deixar os nossos cônjuges e nós vamos deixar os nossos filhos dentro de um ambiente de insegurança. Aí o apóstolo Paulo fala assim, existe um modelo. E eu creio, irmãos, que as nossas casas, as nossas famílias nesses últimos dias, elas vão ter um padrão. Quem concorda comigo? Um padrão, um modelo. Um modelo. Eu sempre falo aqui, quando eu vou apresentar os bebês, você lembra que eu sempre falo, e quando eu lembro eu gosto de falar mesmo, e eu falo, olha, que essas crianças possam crescer perguntando, papai, cadê mamãe? Não incomode a mamãe agora que ela está orando. Ela está lendo a palavra de Deus. Mamãe, que dê papai. Papai está trancado no quarto, é o momento dele de oração. Sabe por quê, irmãos? A gente pode ter conselho dentro de casa e é bom que tenha. A gente pode ter correção dentro de casa e é bom que tenha. A gente vai dar direção para os nossos filhos. Mas você vai perceber que hoje no mundo nós estamos carentes de liderança. Pais que não sejam apenas pais, sejam líderes. Que os filhos olham e dizem assim, eu quero seguir papai. Eu quero seguir mamãe. Eu quero ser como eles são. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então ele fala de um modelo. E eu creio que nesses dias Deus vai estabelecer isso na nossa vida. Não vai ser soberba a gente dizer para os nossos filhos, faça como eu estou fazendo. Vou dizer de novo. Vai ser um padrão a gente dizer isso quando eles estiverem em alguma situação. A gente vai poder dizer, faça como eu estou fazendo. Essa referência dentro de casa. Eu sei que isso tem acontecido, mas eu tenho orado para que o Senhor coloque sobre nossa vida uma nota onde a gente compreenda que a nossa casa precisa ser uma casa de louvor. A nossa casa precisa ser uma casa onde os pais, especialmente, ensinem os filhos a declarar a palavra de Deus. Que as nossas casas não sejam casas onde as pessoas resolvem as coisas no grito.
para ver quem grita mais alto que o outro. Esse ambiente, irmãos, ele é muito poderoso. Ele é um ambiente carregado de cura e de saúde. E eu sei que isso está chegando. Nós vivemos isso. Mas eu creio que está chegando um tempo onde a gente vai se perceber como família mais forte. Você recebe isso? Como famílias mais fortes. Agora, eu não quero perder o fio da meada. A nossa casa, os nossos filhos, a nossa família não foi dada apenas para a gente desfrutar de um relacionamento conjugal. A nossa família tem um propósito divino. Existem instruções na palavra de Deus que a mulher deve fazer, o marido deve fazer, os filhos devem fazer. E essas coisas que a Bíblia coloca como enfático, dá muita ênfase sobre isso, irmãos, nem sempre serão coisas fáceis, mas são possíveis quando a gente crê e aceita numa graça, que existe uma graça para fazer. Talvez assim como a Aurinha foi no passado e não é mais, graças a Deus, e quando ouvia falar de submissão queria morrer, talvez você esteja aqui e eu me propus a mexer mesmo com isso, né? E você pode ter dificuldade nessa área. E às vezes, você não vai se ofender comigo, hoje é uma reunião de família. E às vezes essa submissão, ela pode ser teatralizada. Ela pode ser apenas aparente. Eu já conheci, irmãos, eu já recebi, graças a Deus, não é nem ninguém da igreja, mas uma vez eu recebi um casal que pediu, era até de um outro estado, para conversar comigo. Eles vieram conversar. Irmãos, e eu vi uma cena que me entristeceu tanto. Porque a esposa dele falava. E quando ele ia falar, havia medo no coração dele quando ela olhava para ele. Ela ia falar, ele ia falar e ele estava muito amedrontado de dizer alguma coisa que ela pudesse não concordar. Que atmosfera horrível. Faltava cumplicidade, faltava descobrir que cada um tem o seu lugar, mas que não tem ninguém maior do que o outro. Faltava aquele sentimento de time, de parceria, de cumplicidade. E aquilo me chocou. Quando ela dava aquele olhar enviesado para ele assim, ó. Não estou brincando, não. Teve um momento que ela fez assim, ó. E ele fez assim, ó. Eu não sei porque eu falei isso, mas vai que alguém precisava ouvir, né, irmãos? O outro lado é quando você vê pessoas que usam esse aspecto de submissão achando que a esposa é um capacho. Ou alguém que não tem sentimento, ou alguém que não tem opinião. Porque às vezes você encontra isso, né? Maridos que acham que a mulher não tem significado na relação. Por que eu voltei nessa recapitulação? Por um motivo muito simples. Você olha depois para a palavra de Deus, quando eu citei a respeito de fruto do Espírito, você vê que existem instruções na palavra de Deus para o casamento, irmãos, que a gente vai depender de uma graça. E a gente vai depender de fé para acreditar que viver aquilo que Deus planejou é possível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio da gente entrando numa área onde gritaria dentro de casa vai acabar. Litígios desnecessários, falta de respeito com o sentimento do outro, falta de respeito com o espaço do outro. E aí, voltando, fiz a recapitulação e vou linkar de novo em algo que eu estou com cuidado com relação aos nossos filhos. Chegou o tempo, irmãos, dos nossos filhos olharem para a gente e nos veem como referência. Chegou o tempo dos nossos filhos olharem para a gente, reconhecendo a gente como exemplo, como um padrão. Chegou um tempo da gente, como pais, eu sei que você faz isso, mas a gente colocar uma intensidade maior na nossa vida de oração. Chegou um tempo da gente ter mais revelação sobre isso, porque às vezes a gente quer salvar algumas situações
E eu sei, irmãos, que nós temos ajuda, e aqui a Escola de Paz se propõe a isso. Nós temos ajuda e instruções de todo tipo. Mas, querido, vou dizer uma coisa para você. Tudo que a gente vai ouvir, e aí é o que eu falo, que é a unção pastoral. Você pode ouvir tudo, mas você vai ter que misturar isso tudo com oração, com unção, com direção do Espírito Santo. Porque aí a vitória vai chegar, porque a gente não vai ser derrotado. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos, você não vai ser derrotado, nem eu, e nenhuma demanda. Coisas que Satanás tem se levantado contra a sua casa. Eu creio, por causa da impressão que eu tive quando eu estava orando por essa noite, que enquanto eu estiver falando aqui, vocês estão recebendo o Senhor, tem uma palavra e uma unção no reino do Espírito, está fluindo e alcançando situações. Na nossa família, na nossa casa, guardando os nossos filhos. A nossa casa está coberta com o sangue do Cordeiro. Os nossos filhos estão guardados pelos anjos do Senhor. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida e a gente vai viver isso em nome de Jesus. Amém? Agora, eu queria que quero ler com você algo que está em João, no capítulo 13, o verso 14 e 15. João 13, verso 14 e 15. O contexto aqui é quando os discípulos interpelam Jesus a respeito do fato dele ter lavado os pés dos discípulos, demonstrando uma simplicidade e uma humildade. Eu quero pegar esse texto para colocar algo que Deus colocou forte, que vai começar a acontecer na nossa casa. A partir de hoje, por causa do que você está ouvindo, e eu trago isso obviamente para mim, a gente vai tomar cuidado, irmãos, porque a gente precisa compreender uma coisa, irmãos. A gente não manda mensagem. As pessoas não entendem somente. Os nossos filhos não vão entender somente discursos que a gente faz. Existe forte no meu coração algo que Deus quer colocar na nossa vida essa noite. Eu tenho certeza pelo Espírito que algo vai entrar. Vai haver um cuidado da nossa vida a partir de hoje a respeito da mensagem que a gente está mandando dentro da nossa casa com relação ao tipo de relacionamento pessoal que a gente tem com Deus. É isso. E eu creio que coisas vão começar a crescer. A gente vai ficar ligado. Olha só, Jesus disse assim: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo. Eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu não estou falando aqui simplesmente do fato de lavar os pés. Eu estou falando do conceito do que Jesus estabeleceu. Ele diz assim, olha, eu dei exemplo para quê? Para que da maneira como eu estou fazendo, vocês possam fazer. Eu creio que esse valor, que esse conceito vai chegar dentro da nossa casa. Eu creio de todo o meu coração, irmãos, que os nossos filhos vão olhar para a gente e eles vão olhar e vão ver em cada um de nós os seus principais líderes. Eu creio que Deus vai estabelecer coisas no nosso coração e dentro da nossa casa as pessoas vão nos ver como exemplo. Vão olhar para a nossa vida. Eu creio que chegou o tempo, irmãos, de dentro da nossa casa os nossos filhos não precisarem dos líderes, dos jovens para receber instrução. Chegou o tempo da nossa casa, de nós homens e as mulheres também, a gente não depender dos cultos para ouvir Deus. Chegou o tempo da gente estabelecer um relacionamento com o Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, você vai receber isso com carinho, claro. Hoje nós estamos correndo atrás de consertar coisas que se nós tivéssemos orado antes, a gente não precisava estar correndo atrás para consertar. Muitas coisas a gente está correndo atrás, porque a gente fez. Mas agora a gente está orando para consertar. E é graças a Deus que tem essa possibilidade. Mas você vai concordar comigo que muitas coisas que nós hoje estamos lutando para consertar, a gente não estaria passando por isso se nós tivéssemos um relacionamento tão estreito com o Senhor a ponto de evitar aquilo.
Você sabia que a Bíblia deixa muito claro que existem coisas evitáveis? Você sabia que aquele navio que Atos fala lá no capítulo 28, que Paulo estava nele e ele veio a naufragar, nunca foi a vontade de Deus que aquele navio naufragasse. Nunca foi. Tanto que o apóstolo Paulo, quando o Senhor falou para ele assim, quando o apóstolo Paulo falou para aqueles homens, para o mestre do navio, para o capitão, se vocês tivessem ouvido o que eu falei, vocês teriam evitado esse dano e essa perda. Então, o que isso me diz? Que chegou um tempo na nossa vida que nós vamos passar por aflições, perseguições. Existem desafios na vida, mas sabe o que eu creio para a nossa vida e para a nossa casa? Eu creio que nós vamos passar por coisas que são inevitáveis. Mas a gente vai deixar, porque vai chegar sobre a nossa vida, por causa desse relacionamento com Deus, uma sabedoria divina, a gente vai deixar de passar por coisas que a gente não deveria estar passando. E eu creio, irmãos, que sabedoria de Deus vai chegar, não, como eu tenho falado até para os pastores, não apenas aquela sabedoria que se conquista por conhecimento, que eu sei que é um tipo de sabedoria. Eu sei que sabedoria é conhecimento aplicado. Mas eu creio também numa sabedoria intuitiva. Sabe, aquela sabedoria que é fruto de revelação de Deus através de um relacionamento pessoal. Eu creio que muitas coisas, irmãos, dentro da nossa casa vai começar a mudar. Sabe por quê? Nós vamos voltar a orar mais. Nós vamos voltar a ficar apaixonado de novo pela Bíblia. Nós vamos voltar a falar mais a palavra de Deus dentro de casa. E os nossos filhos vão estar lá olhando. O dinheiro não deu, mas vai olhar para você e você vai estar sereno. Uma enfermidade chegou e vai olhar para você e você vai estar sereno. E tudo vai dizer, olha, não tem como a gente resolver essa necessidade. E você vai se levantar com muita paz no seu coração e vai dizer assim, não, fiquem todos tranquilos. Está escrito na palavra de Deus que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. A enfermidade vai chegar e a gente vai se levantar e vai dizer, olha gente, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Deixa eu dizer uma coisa para você. A questão é que dentro de casa, às vezes, está faltando a gente... Eu vou usar um termo aparentemente duro, mas é só para poder frisar. Às vezes, dentro da nossa casa, está faltando uma linguagem de crente. Uma linguagem de crente, uma linguagem de quem crê. E os nossos filhos estão lá olhando para a nossa vida. Porque, na verdade, irmãos, a gente sabe o quanto a gente é herói para eles. Especialmente na infância, somos os heróis. E eu, lendo um pouco sobre isso, não esses dias, mas alguns artigos sobre isso, a gente vê que chega um momento que a visão do herói vai se desfazendo. E na cabecinha dos nossos filhos tem alguns motivos para isso. E a gente não vai querer se apresentar como o herói infalível perfeito, porque isso é mentira e a gente não deve ensinar os filhos mentira. Por outro lado, irmãos, a gente vai perceber que não tem nada demais, não é uma reivindicação acima do que a gente pode viver, a gente começar a criar uma expectativa dos nossos filhos e da nossa própria casa, olhar para cada um de nós e ver referência. Nós vamos voltar a orar. Nós vamos voltar a ler a palavra. Nós vamos voltar a se comportar dentro de casa como crente na hora da adversidade. Sabe, eu creio, irmãos, nos homens da igreja, nas suas casas, desempenhando o seu papel. Eu creio. Eu creio nas mulheres da igreja desempenhando o seu papel. Eu creio nos nossos filhos desempenhando cada um o seu papel. Eu creio que os ensinamentos que a gente vai ter aqui na Escola de Paz, em cada reunião, eles sendo molhados por uma inspiração divina. A minha vida tem um propósito. A minha casa tem um propósito. A minha família tem um propósito. Você pode dizer isso? Diga assim comigo. A minha família tem um propósito. Eu quero que você diga isso mais uma vez. A minha família tem um propósito. E quando eu entendo isso, irmãos, muita coisa muda dentro do meu coração.
Muita coisa muda. A minha família tem um propósito. Eu sempre enfrentei tudo e tive graça para isso, porque você imagina se eu e a Aurinha, nas dificuldades que nós tivemos, até o Senhor nos trazer para a Pedra de Guaratiba, se nós tivéssemos nos separado 1 ano antes. Já pensou sobre isso? 1 ano antes a gente se separou. Cada um foi para o seu lado. Agora, Deus tinha um propósito. Então, às vezes, a gente esqueceu da gente. Quantas vezes nós esquecemos da gente por causa de você? Ah, sabe de uma coisa? Já deu. Aí a gente olhava, não deu não. A nossa vida tem um propósito. Tem gente que precisa da gente. Você percebe como muda tudo? Chega graça, chega favor, chega maturidade, coisas são resolvidas, porque Deus é fiel, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a gente vai ter isso não como soberba. A gente vai lembrar do que Jesus está falando, né? Porque eu vos dei o exemplo. Por que ele deu exemplo? Quando você dá exemplo para quê? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo. Exemplo vai estar dentro de casa. Na hora de explodir e fazer maior vergonha diante da sua família, você vai lembrar dessa noite e você vai falar, rapaz, chegou o tempo de eu agir como crente. Quando chegar o momento de uma pressão danada e você não sabe o que fazer, ao invés de você arrancar os cabelos, se você ainda tiver, você falar, rapaz, o pastor conversou com a gente aquela palavra tão simples, mas na hora da adversidade, que a gente sabe quem é quem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou dizer, olha gente, me dá um tempo, eu vou ficar no quarto orando. Porque o Senhor Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Eu vou até ousar dizer uma coisa, se você não tinha o costume de fazer isso, de ter o seu lugar secreto, na sua casa ou em algum lugar, eu declaro em nome de Jesus que você está chegando hoje à noite. De nascer algo dentro de você. Porque você vai perceber, irmãos, que isso vai mudar completamente a nossa vida. Eu quero ler mais um versículo, porque eu estou me controlando, porque eu quero um tempo, porque eu quero orar. A gente vai orar junto aqui. E só vou citar para você, mas presta bastante atenção. Porque essa coisa de exemplo e de imitar ficou forte no meu coração quando o Senhor estava tratando comigo essa noite. Então tem um propósito. 2 Tessalonicenses 3:8 diz assim, o apóstolo Paulo também dentro de um contexto ele está dizendo, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas, quero frisar isso, por termos em vista, oferecer-vos exemplo. Você pode dizer essa palavra comigo? Exemplo? Oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Eu creio que vai acontecer na nossa casa. Aqui é uma escola de pais, não é uma escola de filhos, ok? É uma escola de pais. Então eu creio que a nota do Espírito Santo para a nossa vida essa noite é: a gente vai ter que oferecer dentro de casa exemplo para que os nossos filhos nos imitem. Nós vamos oferecer dentro de casa exemplo em nós mesmos para que os nossos filhos nos imitem. E eu quero declarar coisas sobre sua vida porque eu creio de coração nisso. Eu creio em, se você tem dificuldade para viver essas coisas que fazem parte do que é mais básico da palavra de Deus, como uma vida de oração e meditação na palavra de Deus, eu creio em graça chegando sobre sua vida hoje, compreensão do que está sendo dito, e você tomando uma atitude vai chegar a favor para você viver isso. Irmãos, hoje na minha vida a questão não é orar, a questão é conseguir parar de orar. Porque depois que você descobre que existe um prazer no Espírito, toda e qualquer oportunidade é oportunidade. Você tem um carro, você sabe que você vai andar 40 minutos, vai ser automático, é botar um louvorzinho para tocar e chapar o coco, orando em línguas.
Você vai começar a viver isso, essa paixão. Porque eu creio, eu não estou desprestigiando as instruções naturais, irmãos. Porque seria contraditório, porque sempre você ouve palestras aqui e instruções. Mas eu quero encerrar com isso. Não desprestigio. Mas na verdade, no fundo e no raso também, o que acontece? Se a gente prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo hoje e a gente decidir por um envolvimento com o Senhor e com a sua palavra, voltar à sua vida pessoal e à casa, um movimento de oração, a gente vai perceber que 80% das questões já foram resolvidas. Porque é diferente, irmãos, quando você ora, né? É diferente quando a gente pode mandar essa mensagem para os nossos filhos. É diferente. Eu propus no meu coração fazer algo aqui. Fica em pé logo, eu quero que os meninos do louvor venham aqui. Eu me propus fazer algo, porque eu percebi quando eu estava orando, que há, né, da parte do Senhor, um desejo muito grande de que uma possível deficiência que você tenha percebido a respeito de qualquer coisa que tenha sido falado aqui nessa conversa, que a gente está batendo um papo. Mas eu creio que a gente pode responder a isso através de uma consagração ao Senhor em busca de favor e de graça, para que isso tudo que você ouviu, você possa viver dentro da sua casa. Eu queria fazer algumas perguntas para você responde dentro do seu coração, né? Até que ponto, por exemplo, você tem priorizado sua família? Até que ponto? Qual é o tempo que você tem dado para os seus filhos? Qual é o tempo que você tem dado para o Senhor no sentido de se envolver com a palavra? Qual é o tempo que você tem dado ao Senhor no que diz respeito à sua vida de oração? Por que a gente pensa ou não pensa na hora de estabelecer prioridades? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Durante o seu dia, qual a disciplina que você estabeleceu já para que você não passe nenhum dia sem ter um momento devocional? Você tem contato com a Bíblia todo dia? Você tem durante o seu dia um momento de oração? Os teus filhos têm visto você? Os teus filhos têm visto? E nenhuma dessas perguntas você conhece o nosso estilo, é com o propósito de condenar. Os nossos filhos, ele tem nos visto mais sair da nossa boca palavras que levam eles a crerem no Senhor, ou palavras que os levem a desanimar diante da adversidade? A gente está mais cheio da palavra ou mais cheio da influência do mundo? A nossa casa tem muita discussão? A gente discute à toa? Ou a nossa casa tem um viés de ter muito mais paz? Nós nos estimulamos uns aos outros ou a gente se critica muito? A gente tem procurado encontrar um no outro, no cônjuge, nos filhos, virtudes, ou a gente tem acentuado muitos defeitos? Como nós temos, quando a gente está conversando em casa, como a gente tem terminado as nossas conversas? Porque a gente pode falar das nossas dificuldades, mas a gente vai terminar sempre tendo uma postura de crente. Amém? E eu creio que eu quero que você guarde isso no seu coração. Exemplo. Os nossos filhos vão olhar para a gente e vão encontrar exemplo. E aí, quando as palavras faltarem, o exemplo vai suprir. Vou dizer de novo, quando faltar a palavra, ou quando faltar o que dizer, exemplo vai suprir. Amém? Você pode orar um pouco? Feche seus olhos. Eu quero que você ore um pouco.